Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública, o canal que quer tornar pública a ciência geográfica. Se você tá a fim de saber como que são as projeções de temperaturas médias pro Brasil até 2030, ou seja, até daqui a 4 anos, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se você acha que esse assunto é importante, compartilhar esse vídeo nos grupos que você faz parte. Se você acha que mais pessoas precisam entender o que está no porvir no curto prazo do Brasil, e obviamente você comenta aqui embaixo assuntos que você quer que eu traga aqui, porque eu levo muito em consideração o que você pensa. Tranquilo? Então vamos ao vídeo. A ideia é reagir a essa postagem de Brasil em Mapas e outros 3. O Brasil em Mapas trouxe o mapa da temperatura média, máxima e previsão para 2030. Então, é uma previsão. A gente está aqui falando do futuro. Pode ser que isso se concretize, pode ser que isso não se concretize. Só que com as tecnologias que nós temos hoje, com o aparato científico que a humanidade já desenvolveu, a gente consegue fazer projeções a curto prazo com uma alta probabilidade de acerto. E aí, quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente vê um Brasil em superaquecimento. Os termômetros brasileiros entraram em colapso em 2024. 2024 foi o ano mais quente já registrado desde o momento que a gente chama de momento pré-industrial, ali entre 1850 e 1900. 2024 tinha sido o ano mais quente, 2025 estava vindo abaixo de 2024. Só que no finalzinho, 2025 estava simplesmente esperando o finalzinho para mostrar para o que veio. E no final de 2025 se repete. Pela primeira vez, o país registrou temperatura máxima média, ou seja, você pega a temperatura máxima, tem a máxima e tem as mínimas, né? Então você pega essa temperatura máxima de todos os lugares e faz a média ao longo do ano. Pela primeira vez, o país registrou temperatura máxima média nacional de 32,7 graus Celsius. Um salto brutal de 1,6 graus Celsius acima do normal histórico. 1,6 graus Celsius no território brasileiro. O Acordo de Paris, ele prevê no máximo o aumento de 1,5 aí no nível global, só que a gente está acima do nível do Acordo de Paris. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia confirmam: vivemos o ano mais quente já documentado, um título que 2025 já ameaça roubar com ondas de calor precoces, até mesmo do verão. Então a gente tem que esperar aí as novas notícias para ver se realmente 2025 conseguiu superar 2024. Enquanto Cuiabá e Teresina disputam o topo do ranking com médias máximas acima de 36 graus Celsius, a verdadeira crise está se aproximando com um acréscimo de 1,8 graus Celsius em Cuiabá e 1,7 graus Celsius em Teresina na projeção 2030, respectivamente, com 22, 21 dias de ondas de calor atualmente classificado de perigo extremo ao corpo humano pelas agências internacionais. Então a projeção para Cuiabá e Teresina, deixa eu aumentar o mapa aqui, um acréscimo em Cuiabá de 1,8 graus Celsius na média histórica e de Teresina de 1,7 graus Celsius na média histórica, e Cuiabá com 22 dias de ondas de calor e Teresina com 21 dias de ondas de calor. Isso daqui é a projeção para 2030. Vamos voltar para o texto. As projeções para 2030 são um alerta vermelho. Modelagens de clima do IPCC. O que é o IPCC? É o painel intergovernamental de mudanças climáticas, uma sigla em inglês, né? É um painel da ONU que é composto por diversos cientistas do clima que trabalham fazendo estudos e publicando esses estudos ao longo do tempo, desde a década de 80, quando o IPCC foi fundado, acerca do aquecimento global e das mudanças climáticas, e tentando fazer projeções e tentando suscitar a promoção de políticas públicas para que os governos mundo afora desenvolvam a adaptação e a mitigação diante da crise climática que já nos assola. E aí, quando a gente fala de as projeções para 2030, modelagens do clima do IPCC ajustadas pelo INPE, aí o INPE já é brasileiro, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o instituto responsável pelas nossas imagens de satélite e, consequentemente, previsão meteorológica e climatológica, indicam um aumento de até 1,8 graus Celsius em capitais do Arco do Calor, no pior cenário. Ondas de calor que hoje duram semanas podem se estender por meses, especialmente no Centro-Oeste e na Amazônia Legal. Então, quando a gente fala de Centro-Oeste, a gente está falando de agropecuária. Isso para agropecuária é horrível. Significa diminuição da produtividade, significa diminuição das divisas, que é o lucro que a agropecuária brasileira tem quando exporta as suas commodities como a soja, como o milho,
alho, como a carne, como a laranja e o suco de laranja. E, obviamente, quando a gente fala de ondas de calor mais prolongadas na Amazônia Legal, a gente está falando de ondas de calor mais prolongadas numa região de floresta amazônica. A gente está falando de um bioma que é um dos reguladores do clima global e que é totalmente responsável pelo regime de chuvas que irriga o centro-oeste, o sudeste e o sul da América do Sul, do Cone Sul da América do Sul. Os verdadeiros termômetros da crise, porém, são os hotspots climáticos. Municípios como São Félix do Xingu, no Pará, e Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, na linha de frente do desmatamento, já aquecem 2 vezes mais rápido que a média nacional. Bom Jesus, Piauí, atingiu os 44,3 graus Celsius em 2024, enquanto cidades do semiárido como Cabrobró e Gilbués, no Piauí, Cabrobró, em Pernambuco, enfrentaram desertificação acelerada pelo calor extremo. Então, o calor extremo está desertificando algumas cidades que já tinham um clima semiárido, agora estão apresentando um clima árido, que já eram secas, já tinham problemas hídricos, agora estão enfrentando problemas muito mais profundos e a gente está vendo temperaturas ultrapassando as casas do 44 graus, lá no Piauí, por exemplo. Isso aqui é impossível para o corpo humano conseguir conviver, conseguir viver em plenitude. Nas metrópoles de concreto, a gente tá falando da minha cidade, o perigo é multiplicado. São Paulo, Rio, Manaus e Belo Horizonte criam suas próprias ilhas de calor, ficando até 5 graus mais quentes do que seu entorno. A armadilha térmica atinge principalmente as periferias, onde a ventilação e sombras são artigos de luxo. 2 motores aceleram esse caldeirão: o desmatamento da floresta, que desliga nosso ar-condicionado e o umidificador natural, e a expansão agropecuária descontrolada, que transforma solos em espelhos de calor. Enquanto isso, o asfalto e falta de arborização das grandes cidades fazem com que seus moradores cozinham lentamente. O veredito é claro: 2025 repete 2024 como o novo normal climático e confirma que já estamos dentro da crise climática. E aí a gente olha para o mapa, vamos voltar para o mapa aqui, porque o mapa é importante para a gente. A gente está falando de hotspots urbanos populosos, mais forte ilha de calor. A gente está falando de Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro, BH, São Paulo e Brasília e Cuiabá. Essas metrópoles, elas acabam se tornando ilhas de calor muito potentes. Rio de Janeiro, por exemplo, com 40,2 graus Celsius de média máxima para 2030, um acréscimo de 4,3 graus Celsius na média histórica. Isso faz com que o Rio de Janeiro fique extremamente insalubre, as pessoas sofram com desconforto térmico e as demais patologias que isso pode desencadear. E, digo mais, esse calor exacerbado de até 5 graus acima do seu entorno faz com que seja criado uma área de baixa pressão atmosférica, porque se o calor ele tende a ascender, o calor sai da superfície, e aí a gente tem o ar quente subindo. Isso também leva água em vapor junto. Então é muita água evaporando durante o dia, muito quente, um forno a céu aberto, a cidade do Rio de Janeiro e as demais cidades, e isso faz com que no final da tarde a atmosfera esteja saturada de água e no final da tarde ela precipite. A água precipite e caia em forma de chuva convectiva, as famosas chuvas de verão, que estão cada vez mais extremas, estão cada vez mais fortes e assíduas. Isso causa perdas materiais, de infraestrutura e perdas humanas e transtorno para a cidade, porque a gente tem o aumento das enchentes, o aumento dos alagamentos, o aumento das inundações, o aumento dos deslizamentos de terra, o aumento das doenças transmitidas por mosquitos que precisam de água parada para se reproduzir. Isso, obviamente, vai ser atravessado de forma diferente para quem está nas periferias, menos arborizadas, e para quem está nas áreas nobres, mais arborizadas e com mais infraestrutura para se adaptar e para mitigar esses efeitos. Então não tem como a gente falar de crise ambiental, principalmente nas grandes cidades brasileiras, sem falar da desigualdade socioambiental e da segregação socioespacial que essas cidades promovem e apresentam. Isso é materializado na hora que a gente vê as consequências da crise climática que está instaurada no planeta Terra nesse momento e tende a só a piorar. Tá aí, ó, uma projeção para 2030. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo assuntos que você acha que eu posso trazer aqui no canal Geografia Pública, e 2026 vai ser um ano em que eu vou aparecer aqui com mais assiduidade e com mais magnitude. Se os eventos climáticos extremos estão mais fortes e frequentes, eu também estarei. Um beijo no coração de vocês, venceremos, paz entre nós e guerra aos senhores.